Voltemos ao jardim, diria Cornelius Van Til, e é isso que nós faremos nessa manhã. Gênesis capítulo 3, ainda no jardim, nós veremos o final deste capítulo importantíssimo para todo entendimento do restante das Escrituras, capítulo fundamental para percebermos se a nossa teologia vai de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos deixou de forma tão autoritativa, suficiente, maravilhosa e tudo mais que se aplica à Santa Palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, eu farei a leitura de todo o capítulo. Entretanto, a nossa mensagem nessa manhã será dos versículos 16 a 24. Gênesis 3. Assim diz a palavra autoritativa do nosso Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Amém. Ó Deus bendito, nós não somos sequer inteligentes o suficiente
para entender a leitura da Tua palavra, quanto mais a exposição da mesma. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de nós nessa manhã. A queda afetou profundamente o nosso intelecto. A queda afetou todas as nossas afeições. Ó Deus Todo-Poderoso, por favor, nessa manhã, tire todos esses obstáculos. Nos ajuda a compreender de uma vez por todas o que significa o capítulo 3 de Gênesis para toda a nossa vida, para o cristianismo, para toda a teologia. Ó Deus, nos ajuda a compreender o final deste capítulo, entendendo toda a Tua palavra à luz do que aconteceu aqui. Entendendo o restante da revelação como nada mais, nada menos do que a continuidade, a progressividade disso que o Senhor deixou aqui tão claramente. Ó Deus, nessa manhã, edifica o Teu povo, ilumina o Teu povo, esclareça a mente do Teu povo, nos dá vigor, motivação e amor para praticarmos tudo que o Espírito Santo nos ensinará aqui agora. E te rogamos ainda, ó Deus, pela salvação daqueles que ainda não conseguem entender que só em Cristo Jesus é que nós temos novamente acesso a Ti. Ó Deus, crava essa verdade em seus corações hoje e mostre-lhes a Sua glória, a glória do Teu Filho, pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, o descendente maravilhoso, a nossa árvore da vida, é que nós oramos. Amém. Amém. Você já deve ter ouvido falar de um conceito psicológico chamado o complexo de Poliana. É aquela história que em todas as coisas ruins, para nós passarmos por elas, nós precisamos tentar descobrir alguma coisa boa, mesmo que pareça que não haja absolutamente nada de bom ali. Bom, a psicologia, ela toma emprestado esse conceito de um livro antigo, infanto-juvenil, chamado Poliana. Não sei se você aqui já leu, mas aquele livro, para resumir para vocês, contava a história de uma menina de 11 anos de idade, que após a morte de seu pai, que era um missionário que vivia em dificuldades financeiras, ela se muda para morar com uma tia que era rica, mas muito severa. Lá ela começa a ensinar a todos os moradores e a todos os que passavam por ali o chamado jogo do contente, que consistia justamente nisso: tentar em todas as circunstâncias da vida descobrir algo positivo, algo de bom, aquela luz no fim do túnel, para que então as pessoas soubessem o segredo do contentamento. O livro, obviamente escrito para uma audiência mais de crianças ou até adolescentes, ele vem nos trazer um princípio hoje que é fundamental para entendermos esses versículos aqui que terminam o capítulo 3. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas ou até mesmo para a própria vida, a nossa tendência é sempre ver só o lado negativo. Não é assim com a sua vida? Será que você já descobriu o verdadeiro contentamento? Será que você consegue encontrar graça mesmo nas desgraças? Ou a sua vida ainda é muito sem graça e quando você está presente no local, você consegue tornar todos os que estão ao seu redor também infelizes e descontentes? Isso fala muito ao nosso coração. O livro Poliana, ele apresenta esse princípio que é fundamental para nós aqui, olharmos para os versículos 16 a 24, onde parece que há só desgraça, só maldição, só castigo, e é justamente o contrário. Sem dúvida alguma, há todas essas coisas que eu mencionei. Deus, ele não passa a mão na cabeça do pecador. Ele trata do pecado como ele precisa ser tratado.
Mas nessa manhã, nós precisamos olhar para esse final de Gênesis capítulo 3 e perceber a tamanha graça de Deus em meio a essas consequências terríveis do pecado. Nós vimos na semana passada, eu até mencionei para vocês, que na verdade esse poderia ser um sermão só. O problema é que ele seria mais ou menos de umas 3 horas. Eu sei que isso não cabe aqui, principalmente de manhã, quando nós temos também escola dominical. Então nós olhamos para esse texto agora e nós percebemos que a ligação com ele, principalmente em relação aos versículos 14 e 15, mostram justamente essa maravilhosa promessa de restauração. Veja, o pecado aconteceu, a morte entrou no mundo, agora o homem é completamente ignorante das coisas de Deus, ele não consegue mais se arrepender, ele não consegue responder adequadamente quando Deus vem até ele, e aí Deus precisa então, pela sua graça maravilhosa, trazer a solução para o homem. Gênesis 3,15, o proto-evangelho, a promessa do descendente. A Bíblia nada mais é do que a história desse versículo aqui em vários capítulos, em vários gêneros literários. A maravilhosa promessa da restauração continua então no versículo 16. O problema, assim como no versículo 14 e no versículo 15, existe punição, existe castigo, existe desgraça, mas isso não exclui a graça de Deus, muito pelo contrário. Nessa manhã, o Espírito Santo nos ajude então a entender exatamente isso, que as terríveis consequências da queda, elas não devem ofuscar a graça de Deus. Mais do que polianas nessa manhã, nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada e perceber aqui, não só um bem em meio a tanta coisa ruim, mas a graça que salva e continua salvando e salvará até o fim, mesmo em meio às terríveis consequências da queda. Nós veremos isso de 3 maneiras. Versículos 16 a 19. A graça dentre a maldição. A graça ali por meio da maldição. Depois, nós veremos versículos 20 e 21. A graça na expiação. E finalmente, os versículos finais. A graça na expulsão. Então, nós veremos a graça dentre a maldição, versículos 16 a 19. Leiamos mais uma vez, e já nessa leitura, percebamos a graça do Senhor em meio a tantas coisas terríveis. Gênesis 3,16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós vimos já nos versículos 14 e 15 uma restauração importantíssima. Lembremos-nos de que antes da queda, Deus estabeleceu para o homem e para a sua comunhão com ele 3 mandatos. O mandato espiritual, que significa isso, ou era representado na ideia do descanso, o homem se relacionando com Deus. O mandato social, onde o homem se relacionaria em família, uns com os outros, horizontalmente em uma sociedade. E finalmente o mandato cultural, onde o homem cultivaria essa terra, levando o Éden a toda a terra, fazendo assim toda a vontade do Senhor. Trabalho, família e comunhão com Deus. Obviamente na queda tudo isso é quebrado. E aqui em Gênesis 3, 14 e 15, Deus começa então restaurando o mandato espiritual. Ele começa restaurando essa comunhão que o homem havia perdido com ele.
É necessário agora que a serpente seja destruída, que haja inimizade entre povos, o povo de Deus e o povo de Satanás. E que, para que o povo de Deus alcançasse mais uma vez misericórdia e comunhão com Deus, o descendente viria e cumpriria perfeitamente, não só o mandato espiritual, mas os outros dois também. E aqui no versículo 16, nós começamos a ver justamente a restauração do mandato social. Uma vez que a queda acontece, nós vimos isso claramente. Quando Adão recebe Eva pela primeira vez, ele demonstra, ele extravasa o que estava no seu coração em uma poesia romântica para Eva. Depois da queda, ele acusa Eva de ser a culpada de todos os problemas seus e do restante da humanidade. A família está quebrada, o casamento não é mais o mesmo. Vejamos aqui então, como é que Deus trata sim desse pecado terrível que estragou o mandato social, mas como Ele, em sua graça maravilhosa, o restaura, passa a restaurá-lo aqui. O versículo 16 nos mostra duas consequências terríveis, principalmente para as mulheres. Primeiro, elas agora teriam filhos, elas dariam à luz filhos em meio de dores, na verdade muitas dores. Isso hoje é um impedimento, às vezes, para mulheres quererem até ter filhos. Imaginar que elas vão ter que passar por um parto normal. É impressionante como essa ideia do parto normal, ela causa ojeriza talvez a maioria das mulheres aqui presentes hoje. Graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus pela cesariana, graças a Deus pelas anestesias. Porque o parto normal, sem dúvida alguma, é algo que é fruto da maldição de Deus para tratar daquele pecado terrível de Eva. Ora, se nós entendermos o parto normal aqui apenas como maldição, nós não só evitaremos o parto normal, como teremos a tendência de evitar inclusive cesarianas, teremos a tendência de evitar ter filhos. Não é à toa, meus irmãos, que a Europa hoje está clamando por imigrantes, não muçulmanos, nem tanto os exilados, mas até mesmo brasileiros que podem ir lá fazer trabalhos que ninguém quer fazer porque eles não querem mais procriar. Eles não querem mais ter que passar por essa tragédia que é o ter filhos. Vejam a inversão e como eles valorizam a maldição ao invés da graça maravilhosa. Sim, dói muito. Sim, ter parto normal é algo muito, mas muito sofrível. Mas se você aqui, ou com parto normal, ou com cesariana, já passou por essa experiência de dor e sofrimento, e aí vem aquele chorinho, e aí vem aquele bebezinho saindo ali, respirando, você imediatamente esquece de tudo o que você passou. Você entende que sim, são consequências da queda, infelizmente, mas a graça de Deus é superior. Deus poderia ter dito para Eva que a partir daquele momento ela seria estéril. Deus poderia ter aniquilado a vida de Eva e de Adão, mas Ele continua concedendo vida. E é impressionante como isso não diz respeito apenas à nossa alegria. Ah, que bom, as mulheres podem continuar dando à luz, as mulheres podem continuar sendo mães. Não, isso é maravilhoso, mas a graça principal aqui é que Deus havia prometido por meio de alguém que nasceria de uma mulher. A graça aqui está apontando para o fato de que um dia, apesar das dores do parto, um descendente nasceria, para acabar um dia com todas as dores, não só as de parto. Há mulheres aqui presentes
queiram ter filhos, queiram engravidar, queiram estragar seus corpos esculturais, para que mais e mais sementes da aliança nasçam, meninos e meninas da aliança, que vão continuar levando essa graça maravilhosa a todos os povos, a toda a sociedade, para que aquele princípio fundamental lá seja estabelecido por meio dessa restauração que Deus está fazendo. É maravilhoso demais saber que mulheres, apesar daquele pecado terrível, continuam dando à luz filhos. O primeiro aspecto é esse. E depois vem então a questão do próprio casamento. Uma expressão muito mal interpretada por muitos, gerando aí aplicações terríveis. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Existe um movimento feminista dentro da igreja que toma esse texto aqui para dizer que essa diferença funcional entre o homem ser autoridade e a mulher ser a sua auxiliadora submissa é meramente consequência da queda. Isso é maldição de Deus. Ou seja, quando Cristo vem, não há mais homem ou mulher, não há mais grego ou judeu, todos são iguais, a maldição cai. Agora homens e mulheres são exatamente iguais, não tem autoridade, não tem submissão. Isso é ensinado em igrejas a partir de um texto mal interpretado como esse. A gente olha para as outras igrejas, a gente consegue criticá-los, mas na prática não é assim que nós vivemos. Na prática nós ainda experimentamos exatamente isso, que é sim um fruto da queda. O que é que esse texto está dizendo então? Esse texto está dizendo exatamente o que nós lemos em Gênesis 4, versículo 7. Por favor, abra sua Bíblia ali. Gênesis 4, versículo 7. Deus falando com Caim, ele disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você pode ver lá no hebraico original, é exatamente a mesma expressão. Esse texto tão próximo de Gênesis 3 nos ensina a entender o que está sendo dito ali em Gênesis 3,16. O que Deus está estabelecendo aqui é o que nós conhecemos como a guerra dos sexos. Infelizmente, por causa da queda de Adão e Eva, sim, o mandato social estaria sendo restaurado, mas no meio dessa restauração continuaria havendo a guerra dos sexos. O desejo da mulher será contra o marido, na verdade. Essa é a ideia. É um desejo aqui de usurpação. É um desejo de querer fazer a mesma coisa que Eva fez, mesmo antes da queda. Por causa de Eva querer lidar com a serpente ao invés de Adão, nós temos exatamente isso acontecendo. A mulher seria tentada agora a querer ser como o homem, a querer ter a sua autoridade, a querer fazer aquilo que é função meramente do sexo masculino. Em contrapartida, como nós vimos lá em Gênesis 4, Caim precisava destruir o pecado, Caim precisava dominá-lo, e a ideia aqui é do homem governando sobre a mulher de uma forma extrapolada. A guerra dos sexos é a mulher tentando usurpar a sua autoridade, e ele vem agora então e mostra para ela quem manda. E é por isso que agora nós precisamos da Lei Maria da Penha. Porque o homem, sendo mais forte, ele espanca a sua mulher para colocá-la no seu devido lugar e mostrar quem é que de fato governa um lar, de forma machista,
de forma completamente não bíblica. Desgraça! Não é assim o seu casamento? Talvez você nunca tenha apanhado aqui enquanto uma mulher. Talvez você enquanto homem já tenha apanhado. Desgraça. Mas você certamente, como uma mulher, já ouviu um grito mais alto. Já ouviu uma grosseria indevida. Você, enquanto homem, consegue ver a sua mulher ainda, por mais que ela se diga piedosa, ainda tentando lhe mostrar que quem sabe mais ali é ela mesma. E que as coisas estariam melhores se ela governasse e não você. Desgraça! Como é que nós conseguimos ver graça aqui? Exatamente no fato de que o homem e a mulher continuariam contraindo matrimônio. Tanto o nascimento de semente nova, como o matrimônio pelo qual essa semente viria, continuariam acontecendo. Deus é bom demais. E Ele vai não apenas deixando essas coisas acontecerem para nós sofrermos mais e mais, não. Ele vai nos dando a mensagem exatamente de que pela sua graça, Ele está restaurando. O seu casamento não precisa e nem deve continuar essa desgraça que ele é. Você tem a chave, não para ter um casamento mais feliz, isso é balela. Você tem a chave para ter um casamento que glorifica a Deus. E ele consequentemente será feliz. Você tem a chave para entender, ó mulheres, aquilo que Paulo está dizendo lá em Timóteo. O que nós lemos na liturgia não é machismo de Paulo, não é cultural. Ele volta lá para o jardim para dizer que por meio da missão de mãe, as mulheres seriam santificadas, preservadas. Vocês conseguem perceber aqui Deus restaurando aquilo que foi quebrado? Ele está restaurando, Ele está dizendo: mulheres, a função de vocês, da forma como eu criei Eva, é se preocupar mais com a maternidade, é se preocupar mais com a família, é se preocupar mais com o que é doméstico. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Você não precisa sair para fazer as coisas que um homem deve fazer. Não ponha esse jugo sobre você desnecessariamente. Avalie a sua vida e veja o quanto de feminismo já entrou na sua teologia. E descarte isso, jogue fora, peça ao Espírito Santo que Ele purifique completamente dessas coisas. Deus, Ele trata do pecado. Ele mostra as consequências do pecado. Existem marcas, é muita desgraça. Mas onde há desgraça, superabunda graça. Essa é a restauração do mandato social. Mas nos versículos 17 e 19, nós temos a restauração do mandato cultural. Leamos mais uma vez. Não foi só Eva que caiu, não foi só Eva que pecou, Adão principalmente. E aqui ele recebe 3 versículos. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela um sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mais uma vez, restauração. Parece que só tem desgraça aqui. Parece que só tem punição. E nós começamos vendo isso quando Deus lembra a Adão qual foi o princípio do problema. Visto que atendeste a voz de tua mulher. Não, homens, isso não é o versículo que você sempre quis ouvir para justificar que você não precisa mais agora ouvir a opinião da sua esposa. Não. As esposas foram criadas para serem auxiliares, para serem ouvidas sim, e você sabe disso. Geralmente a opinião delas é mais sábia do que a sua.
mas a decisão final é sua. A responsabilidade é sua. Você é o cabeça. Quem é cobrado pela queda não é Eva, foi Adão. E isso tem acontecido ainda em nossos dias. Damos ouvido muitas vezes às nossas mulheres quando elas não são sábias, quando elas facilmente ainda são enganadas pela sua própria cobiça ou pelo próprio Satanás, e ao invés de corrigi-las, ao invés de levá-las às Escrituras, ao invés de mostrá-las o caminho correto, nós sucumbimos. Nós damos ouvidos às nossas esposas quando elas estão erradas, achando que ao fazermos isso, estamos de fato amando-as e glorificando a Deus. Não. Deus coloca Eva no seu devido lugar, e é o lugar mais maravilhoso que ela deve e pode estar. E agora Deus coloca o homem no seu devido lugar, e é exatamente onde ele deve estar. E aqui, apesar de tanto sofrimento no trabalho, apesar de também olharmos para esses versículos aqui e acharmos, como muitos cristãos acham, que o trabalho, na verdade, ele é uma consequência da queda, é uma maldição da queda. Que agora, Cristo veio, a lógica seria, ufa, não preciso mais trabalhar. E tem uns que pensam assim exatamente. Não querem trabalhar, mas vivem às custas de alguém que trabalha. Essa é a estrutura criada por Deus. E mais uma vez, eu sei que deve estar sendo difícil para você ouvir essas coisas, principalmente se você aqui é um homem e possivelmente ainda vive às custas de alguém, principalmente se for uma mulher. Às vezes a queda gera esses problemas no nosso meio, infelizmente. Mas a pergunta é, se a partir de Gênesis 3, você percebe que a principal função da sua vida hoje não é curtir esse seu período de folga, ou ficar aí se baseando no seu seguro de trabalho, mas é você ir atrás daquilo que Deus está determinando aqui, porque essa é a graça. Aqui está a bênção. Sim, seria sofrível, sim, teria suor, mas o homem continuaria tendo sustento. O homem continuaria comendo e dando de comer àqueles que são seus dependentes. Como é que está o seu trabalho hoje? Nós não podemos nos cansar de falar dessa ética protestante do trabalho, daquilo que de fato faz não só um indivíduo prosperar, uma família prosperar, a sociedade prosperar, uma nação prosperar. Se a economia de uma nação vai mal, é porque lá no núcleo o mandato cultural não está sendo cumprido como Deus determinou. E aqui Ele está nos dando esse privilégio. Trabalhe 6 dias, produza, enriqueça e invista onde deve ser investido. É isso que Deus está dizendo. Sim, a maldição foi terrível. A queda de Adão trouxe maldição para a terra. E obviamente, aqui nós vemos em sequência, a terra é maldita, ela vai produzir cardos e abrolhos, ou espinhos, e no suor do rosto. O homem agora continuaria trabalhando e fazendo o seu papel principal. Você não gosta de suar? Vai embora de Teresina. E isso nos lembra interpretações erradas de versículos como esses, mesmo no meio reformado. Lá nos Estados Unidos, era muito comum você ouvir que uma mulher realmente piedosa e reformada, ela tinha o seu bebê somente com parto normal, mesmo que isso durasse uma semana, e se fosse reformada mesmo, tinha em casa com uma parteira. Porque usar anestesia ou cesariana era tentar reverter alguma coisa que Deus estabeleceu.
Aí a gente aprendeu a contra-argumentar com isso. Se o marido cobrava isso de sua mulher para que ela fosse piedosa, a mulher podia cobrar para o marido que ele não trabalhasse com ar-condicionado no seu escritório, para que ele pudesse suar o máximo possível, para que ele pudesse sofrer o máximo possível, porque principalmente na nossa região, o ar-condicionado está tentando reverter aquilo que Deus estabeleceu lá no princípio. Ignorância. E vejam como nós conseguimos chegar a essas conclusões estúpidas, quando na verdade aqui Deus está nos mostrando exatamente a graça maravilhosa de mulheres poderem ser mulheres e homens poderem ser homens, cada um na sua função, restaurando então o mandato social e o mandato cultural. E obviamente o texto, quando nós lemos, ele está todo aqui misturado. É desgraça e graça, é maldição e bênção, é punição, mas é libertação. E aí o versículo 19 termina meio que numa nota negativa. E é isso que faz toda a diferença para essa psicologia barata, ou até um evangelho barato que temos ouvido por aí. Nós achamos que felicidade está em sermos altamente positivos sobre tudo. É aquele famoso tapinha nas costas, vai dar tudo certo. Isso não é o evangelho. Não vai dar tudo certo. Não era para ser assim. Essa porção aqui das Escrituras termina com um tom extremamente negativo. O versículo 19 diz: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. No nosso dicionário de felicidade, nós pensamos assim: poxa vida, se Deus vai ser gracioso, Ele podia ser gracioso de verdade. Ele podia aqui reverter os efeitos da queda e impedir que o homem morresse. Mas se Ele fizesse isso, o que aconteceria com ele? Ele não seria mais Deus. Ele disse para o homem: se você pecar, certamente você vai morrer. Só que o homem dá ouvidos à serpente, o homem dá ouvidos a Satanás. E Deus precisa agora ser fiel. E Deus é fiel, tanto em relação às suas bênçãos, como em relação às suas promessas negativas. Gente, como é que um versículo assim, terminando essa parte, pode nos oferecer esperança? Esperança na morte. Será que vocês entenderam já o Evangelho? Essa primeira parte nos aponta já para o que aconteceu na cruz do Calvário. Ali, a maior maldição, o texto bíblico diz claramente, ele foi feito maldição em nosso lugar. Ali, naquela maldição das maldições, está a nossa maior bênção, está a nossa maior graça. Na morte de Cristo está a vida. É muito mais do que Poliana pode oferecer. É muito mais do que Poliana pode oferecer. E agora nós fazemos um teste. Imaginem só, gente, Adão e Eva ouvindo essas coisas. Imaginem o quanto de culpa Adão estava sentindo nesse exato momento. Agora, Deus não deixa de tratar do seu pecado, porque ele vai se sentir culpado. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós deixamos de tratar o pecado porque nós achamos que a culpa vai ser demais. Não! Essa que é a grande questão. Não existe culpa demais. Não existe. Mediante ao que Cristo nos oferece. Você provavelmente entrou aqui nessa manhã, hoje, cheio de culpa, cheio de remorso, querendo morrer talvez, por causa desse sentimento terrível.
Ou você está aqui e conseguiu já, por meio dessas técnicas modernas de autoajuda, a se convencer de que mesmo tendo culpa, isso não é um problema para você. Duas reações completamente erradas, duas reações que nos mostram que nós não entendemos ainda o que é a graça de Deus. Ou ela é barata demais, ou ela não serve, e ela não cobre a minha multidão de pecados. Se você entrou aqui com essa quantidade de culpa nos seus ombros, pare de fazer como Adão e Eva estavam fazendo lá atrás, acusando-se uns aos outros, botando a culpa em outros, mas reconheça o seu pecado. E agora tenha a mesma reação de Adão. Gente, a morte, a terra é maldita. Tudo de ruim que acontece hoje no nosso meio foi culpa de Adão. Mas ele não vai se matar. Ele não foge mais de Deus. No versículo 20 e 21, nós vemos a sua reação e a graça maravilhosa de Deus na expiação. Nesses primeiros versículos nós vimos a graça de Deus que não pode ser ofuscada ali em meio à maldição, e agora nós temos aqui a graça na expiação maravilhosa. O que é isso? Versículos 20 e 21. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O versículo 20, quero que as crianças ouçam isso aqui com atenção agora. O versículo 20, crianças, é a profissão de fé de Adão. Sim, Adão fez uma profissão de fé pública, está aqui para todo mundo ver. Uma profissão de fé, que é justamente o contrário de qualquer reação a partir da nossa culpa. Não, ele assume a sua culpa, mas ele não fica se martirizando por causa disso. Ele vai ao encontro daquele que poderia cobrir qualquer tamanho de culpa. Ele faz a sua profissão de fé em nada mais, nada menos do que no Messias. Como é que isso acontece aqui? E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Ele confiou em Gênesis 3,15, ele confiou no próprio Evangelho. Ele sabia que de Eva, ou de alguma descendente de Eva, viria o Messias, viria aquele que cobriria toda a sua culpa, que redimiria o homem da morte, que redimiria a terra da maldição, que cobriria por completo todas as consequências terríveis da queda. E essa profissão de fé não é meramente fé no Messias, não é meramente fé no descendente, mas vejam como nessa profissão de fé, ele começa a entender a restauração, ele começa a entender o quanto ele, crente agora, justificado, salvo pela graça, chamado por Deus e respondendo em arrependimento, como é que esse crente participa agora da restauração dos mandatos? Ele dá o nome à sua mulher. Mulheres, como é que vocês reagiriam se ainda hoje na sociedade coubesse ao homem não dar um nome a você, mas assim que você casasse, ele escolhesse o seu nome? Você provavelmente não casaria. Você provavelmente diria assim: isso tem que ser muito bíblico, mas muito bíblico mesmo, para eu me submeter a uma humilhação como essa. Claro que o princípio não é esse. Ainda bem que maridos hoje não precisam escolher os nomes das suas mulheres para demonstrar autoridade sobre elas. Mas é isso que está acontecendo aqui. Quando Adão dá nome a Eva, ele restaura, ele diz: eu entendo onde eu errei, eu entendo que eu fui um banana, agora eu demonstro a minha autoridade sobre Eva, dando-lhe um nome. Mas não é qualquer nome, é um nome que exalta
prometida como aquela que tem que ser preservada no seu papel de mãe. Adão entendeu quase que toda a Escritura pelo Espírito Santo de Deus. E ele só tinha essa revelação aqui. E Adão começa então, pelo poder do Espírito Santo, a restaurar todas as coisas. Ele começa aqui a agir exatamente como Deus queria que ele agisse antes da queda. A queda aconteceu, os mandatos são deturpados. Ok, Deus é mais poderoso para continuá-los agora, restaurando-os, mesmo em meio a tanta desgraça, a tanta guerra, a tanta corrupção. Você já fez a sua profissão de fé como Adão faz aqui? A sua profissão sua profissão de fé nada mais é do que confiança na Escritura Sagrada. Deus disse e eu confio nisso. Temos aqui um grande número de pessoas se preparando para fazer essa profissão de fé. E hoje na aula lá dos catecúmenos nós vamos ver o princípio de tudo, que é essa confiança na palavra. Você que já fez a sua profissão de fé aqui, a palavra é o seu guia em todas as coisas. Como vai o seu casamento? É a psicologia que guia o seu casamento ou é a Bíblia? Como vai o seu trabalho? É o marxismo que guia o seu trabalho ou é a Bíblia? Como é que vai a sua relação com Deus? É a Bíblia que comanda a sua relação com Deus ou é a religião? Ou é o presbiterianismo? Ou é qualquer outra tradição? Deus responde a essa profissão de fé de Adão. Por meio dessa profissão de fé, não por causa dela, entendam isso. No versículo 21, Deus nos dá aqui uma mensagem maravilhosa do que é a expiação, do que é aquilo que depois lá em Hebreus nos está tão claro: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Nós sabemos a história. Adão e Eva automaticamente querem se cobrir, mas eles se cobrem com algo, uma cobertura frágil e com a sua própria autojustificação. Aqui no versículo 21, Deus os cobre adequadamente. Deus os cobre totalmente. Nós vemos aqui a expiação levando à justificação de pecadores. Mas para que isso acontecesse, para que eu e você fôssemos cobertos em Adão também, um animal inocente precisou morrer. Se você gosta aqui de animais, preste atenção nessa ilustração. Você vai sentir isso mais do que os outros. Você odeia ver os animais sendo maltratados. Você quer que aqueles adolescentes que colocam bombinha no rabo de gato sejam presos. Talvez nesses casos você defenda até a pena de morte. Pois por causa do nosso pecado lá em Adão e Eva, o próprio Deus, lá no jardim, ele precisou pegar um animal. Adão e Eva olhando, começando a entender o que ia acontecer. E Adão e Eva começam a ficar desesperados. Não, por favor, Deus, ele não tem nada a ver com isso, por favor, ele não. E Deus vai e tira a pele daquele animal, esgrana aquele animal, mata aquele animal, faz o seu sangue ser derramado. Ele que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Imaginem essa cena. Adão e Eva cheios de culpa. Adão fazendo a sua profissão de fé adequadamente, mas mesmo assim, para que aquela fé fizesse sentido, um inocente precisava ser esganado pelo próprio Deus, para que eu e você tivéssemos esperança. Se Gênesis 3,15 é o próprio Evangelho, Gênesis 3,21 é o segundo Evangelho. É a cruz aqui em Gênesis. O quanto nós deveríamos olhar para essa mesa
E temos a mesma reação de Adão e Eva: não, não, por favor, o teu filho não. Não, ele não, por favor. Ele é inocente, ele é puro, ele é o próprio Deus. Ele não, por favor. E aí Deus Pai diz: tem que ser ele. Tem que ser ele. É a desgraça das desgraças, mas nele é que está a graça. Nele é que isso tudo faz sentido. Nele é que nós nos vestimos com as suas vestimentas de justiça. E mais uma vez entramos, temos acesso a esse trono maravilhoso de Deus. E é por isso que nós vemos a graça, não só nessa expiação bendita, mas nós vemos a graça agora na expulsão do homem. Como é que isso pode ser? Graça no meio de maldição, graça aqui, diante dessa expiação que parece trazer tanto sofrimento ao inocente, mas é nisso em que reside a nossa esperança. E sim, graça na expulsão. Sim. Vejam os últimos versículos, por favor, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Se você não está prestando atenção até agora, por favor, preste. Esses versículos aqui são fundamentais. E eles também são muito mal interpretados. Por favor, concentre-se agora. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Parece que Deus está aqui concordando com a mentira de Satanás. Antes o homem era um ser ignorante, que seguia a Deus só porque ele não conhecia melhor. Aí Satanás oferece para ele um conhecimento e agora ele sabe: ok, Deus, obrigado pela sua bondade, mas eu prefiro isso aqui. Não. O que Deus está dizendo, em outras palavras, é: de fato, agora o homem, assim como a Trindade Santíssima, por isso que ele fala como um de nós, ele conhece o bem e o mal. O que isso significa? Que agora, infelizmente, o homem conhece o bem e o mal a partir de Satanás também. A Trindade já conhecia isso. A Trindade sabe o que é maldade das maldades, maldade demoníaca, maldade de anjo caído. Qual é a diferença? A Trindade, ela pode conhecer isso e não se influenciar por isso. Deus é santo e Ele pode lidar com o mal sem ser afetado pelo mal. Uma das doutrinas mais fundamentais para nós entendermos o problema do mal, que a gente não entende direito. Como é que Deus, sendo bom e todo-poderoso, pode permitir o mal no mundo? A resposta começa aí. A Trindade, ela lida com o mal, mas ela não é influenciada pelo mal. Já o homem, qual é a resposta? O homem lida com o mal. Ele é fraco, ele não é Deus, ele não faz parte da Trindade. Ele vai ser influenciado pelo mal. É isso que aconteceu. Adão e Eva conheciam a nudez antes, mas aquilo era só bênção, aquilo era visto só com os olhos de Deus, no que a teologia chama de inocência. Não uma inocência ignorante, mas uma inocência de bondade. Agora o homem e a mulher conhecem a nudez, e eles não conseguem se segurar, e põem a culpa nos seus hormônios. Deus declara aqui que o homem agora não podia mais estar na presença gloriosa dele no jardim, e muito menos continuar tendo acesso à árvore da vida. Prestem atenção, por favor. Provavelmente a sua interpretação desse versículo está errada. Deixe-me propor aqui, pelo menos, que você seja um bom bereano e vai estudar isso aqui e ver se procede. Você pode perceber que a tradução para o português, ela não faz sentido. Deus chega a essa constatação e Ele diz: assim que não estenda a mão e tome a árvore da vida e coma e vive eternamente.
feito para sempre. É isso que você entende nesse versículo. E não é isso que ele está dizendo. A árvore da vida não era mágica. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era mágica. Não era isso que ia acontecer. Leia a sua Bíblia cuidadosamente. Deus disse: de todas as árvores do jardim comerás livremente. E isso incluía a árvore da vida. Só tinha uma que ele não podia tomar: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, enquanto estavam em plena comunhão com Deus, enquanto tinham vida nele, eles podiam e deviam tomar da árvore. Não era uma árvore reservada como outros pensam também. Caso ele passasse no teste, agora ele teria acesso. Falso! Ou a Bíblia está errada, ou as nossas interpretações estão erradas. Ele já tinha acesso. Se ele já tinha comido ou não, a Bíblia não diz isso. Mas ele tinha acesso, ele já podia comer. Ele não precisava passar pelo teste para comer, pelo contrário. O teste é para ver se ele poderia continuar comendo ou não. E é por isso então que Deus faz o quê? A ficha cair. Deus deu instruções claras sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Ele não deu instruções claras sobre a árvore da vida. Ele disse: pode comer, meu filho. Agora lembre-se, ela é a árvore da vida, ela está no meio do jardim também, ela é importante. E Adão agora entende quão importante era a árvore da vida. Agora ele, em sua situação pecaminosa, não tinha mais acesso àquilo. Deus não pode permitir que ele, mesmo tendo feito a sua profissão de fé, mesmo tendo sido justificado pela graça de Deus, permanecesse ali, porque agora ele era um homem que havia preferido a morte. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 59. Dois textos jogam luz a isso de forma maravilhosa, por favor. Permaneçam comigo aqui, já estamos terminando. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa mensagem do profeta é para o povo de Deus, não para ímpios, para o povo de Deus, que mediante os seus pecados ainda geram separação desse Deus. Ele não pode conceber o mal, ele não pode estar na presença do pecado. Como é que nós conseguimos achar graça nisso aqui? Ora, é entendendo que Deus, Ele nos mostra que comunhão com Ele de fato só existe em plena santidade. O que o autor aos Hebreus nos lembra? A santidade é fundamental, é essencial, pois sem ela ninguém pode ver a Deus. E aí nós nos lembramos daquilo que a gente vai, mais uma vez, de forma graciosa, praticar aqui nessa manhã. Por favor, deixa eu mostrar para vocês a graça na expulsão, a graça na separação. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 32. Percebam aqui a relação desse meio de graça da ceia do Senhor com aquele meio de graça preciosíssimo, sacramental, que já era a árvore da vida. Porque todas, a partir do versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Em outras palavras, beberá isso para condenação.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus estava disciplinando Adão e Eva pelo seu pecado, que impedia agora que eles tomassem daquela árvore, e que aquilo fosse condenação para eles, porque eles não eram mais dignos. Eles são agora expulsos do jardim para começar o seu processo de santificação, que não estava neles, obviamente, mas que estava em quem? No Messias, aquele que se tornou santificação por nós, aquele que viria enquanto um segundo Adão e conquistaria tudo, para que Adão e Eva e nós tivéssemos acesso mais uma vez a Deus, tivéssemos acesso mais uma vez à árvore da vida. Quando Deus cobre o pecador com a justiça de Cristo, a glorificação ainda não aconteceu. Ali começa a nossa santificação, resumida aqui no versículo 23, juntando todos os mandatos. O homem é expulso do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Era um mandato cultural, era um mandato social, obviamente no mandato espiritual, que nós estamos nos santificando, trabalhando juntamente com Deus e com o seu Santo Espírito pela sua graça. Como eu falei, não para que nós tenhamos casamentos mais felizes, uma sociedade mais harmoniosa, nossos filhos possam brincar na rua, é para a glória de Deus, para que o seu reino encha toda a terra, e aí sim nós experimentemos aquilo que foi tirado de nós aqui no versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Uma prefiguração maravilhosa aqui do nosso acesso a Deus. Como assim acesso a Deus? Aqui ele está sendo expulso. Sim, mas a história não termina aqui. A história é contada. Você olha para o templo e ali protegendo o Santo dos Santos tem querubins guardando o véu, ali no véu, guardando aquela entrada. E aí você se lembra da nova aliança, quando vem o sumo sacerdote maravilhoso, ele rasga o véu. A história não termina aqui, a história termina lá em Apocalipse. Por favor, volte. Vamos contrastar tudo que foi falado aqui com Apocalipse 22. Nós já lemos na nossa liturgia. Apocalipse 22. Versículos 1 a 5. E depois o versículo 14 e o versículo 19. Se você não estiver prestando atenção até agora, por favor, preste atenção nesses últimos 5 minutos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Se tem um versículo para você decorar, é esse começo aqui. Nunca mais haverá maldição. Esse é o fim da história. Não é Adão e Eva saindo do jardim, olhando para trás e falando o que nós fizemos. Não era para ser assim. Isso porque em Cristo o fim da história é esse. Nunca mais haverá maldição. A pergunta é: o que você está fazendo aí?
servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Veja o versículo 14 agora, por favor. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Versículo 19 agora. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O final da história, de consequências terríveis do pecado, que não podem ofuscar a graça de Deus, é que vai chegar um dia em que não haverá mais maldição. Isso é mais do que poliana. É isso que faz você vencer os seus obstáculos, principalmente o do pecado. Se você já leu o livro Poliana, você deveria saber que a autora era uma mulher presbiteriana. Uma mulher presbiteriana que baseou a sua metodologia de testemunho do Evangelho nessa busca pelo contentamento. Ela chegava a pessoas sofridas e dizia: veja, onde está a luz do fim do túnel? E ela mostrava a verdadeira felicidade e alegria somente em Cristo Jesus. Será que nós, enquanto presbiterianos, já entendemos de fato essa luz do fim do túnel? Será que nós queremos ser meramente como Poliana, descobrindo um bem em tudo, não fazendo o menor sentido o que isso significa? Não existe Poliana sem Cristo. Não existe qualquer tentativa de harmonização, de restauração, de consumação sem Cristo. Eu termino mostrando para vocês um detalhe tão maravilhoso que passa despercebido. A terra, ela não fabricava espinhos antes da queda. Ela começa a fabricar espinhos por causa do pecado de Adão. E por causa desses espinhos, agora ele ia suar ainda mais, para ter o seu sustento e o dos seus descendentes. Mas aquele espinho, lá atrás, ele foi formado porque um dia alguém ia fabricar uma coroa de espinhos, e ia colocar na cabeça do Redentor, do descendente, daquele que veio para restaurar todas as coisas. Sinta a coroa de Cristo entrando aqui no seu crânio. Aqueles espinhos malditos que doem pra caramba, mas que na sua dor, no seu machucado, nas suas pisaduras, no seu castigo, na sua maldição, nós temos a nossa salvação. Nunca mais leia Gênesis 3 ou a Bíblia inteira da forma como você lia antes. E nessa manhã, se você não fez a sua profissão de fé ainda, o que é que você está esperando? E se você já fez, o nosso catecismo é claro, quando ele diz que essa mesa, ela serve como renovação de votos. O pecado não lhe impede de chegar até ela, mas a sua hipocrisia pode lhe causar a sua condenação. Confiemos na coroa de espinhos do nosso Salvador. Vamos orar. Ah, Deus, como nós gostaríamos de ter 3 horas para falar sobre assuntos tão maravilhosos, mas nós não temos isso. Os nossos horários nos impedem isso. Nós preferimos outras coisas que estar ao pé da palavra. Eu, enquanto pregador, não tenho preparo suficiente para mostrar as riquezas da tua glória. Nós estamos aqui ansiosos para ir para as nossas aulas, porque eu preparei a
continuar lavrando a terra da qual nós fomos tirados, para a Tua glória. Nos ajuda a ter os nossos corações aquecidos com esse pão e com esse vinho, por favor, Deus. Nos dá mais tempo, nos dá mais tempo para estarmos na Tua presença gloriosa. Nós clamamos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém.